Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Afonso Borges, como todo mundo sabe, né? Acho que não tem a mínima graça eu ficar me apresentando aqui. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. Eu volto e venho dizendo isso há 4 anos, que Paracatu tem sido a cidade que a gente mais se sente feliz de realizar eventos, porque não só o Sempre um Papo está aqui, e é a única cidade, além de São Paulo, onde ele se realiza mensalmente, porque tudo que a gente faz tem ali o objetivo focado no Fli Paracatu, que, como vocês sabem, vai acontecer entre 26 e 30 de agosto esse ano, e a gente está preparando o melhor dos festivais aí para vocês. Desde já, conto com a opinião, a parceria, a companhia e a presença de vocês lá também. Aos poucos eu vou contando para vocês o que vai acontecer, mas desde já, uma spoiler um pouquinho assim, é que nós vamos ali comemorar os 70 anos de publicação de Grande Sertão Veredas, com Guimarães Rosa, e na cidade que Guimarães citou no Grande Sertão por 70 vezes. Eu não sei se vocês sabem, são 69 citações de Paracatu no Grande Sertão, a gente contou. Então, é a única cidade brasileira também onde os 70 anos de Grande Sertão serão comemoradas na cidade citada. As outras, São Paulo, Rio, é claro que Cordisbogo não conta, vai ser uma festa muito bonita. Eu agradeço aqui a Kim Ross, que desde o início acreditou no Sempre um Papo e no Fli Paracatu, e a gente devolve esse investimento via Lei Rouanet, viu, Diego, a Kim Ross, na forma de eventos públicos, eventos bem realizados, bem pensados, como esse, e tantos outros que a gente vai fazer por aí. Muito obrigado. Agradeço também aqui a Biblioteca Pública, a Prefeitura de Paracatu, que cede esse espaço, que foi para mim uma verdadeira revelação, né? Quem veio aqui a primeira vez nunca podia imaginar que isso poderia se transformar nessa coisa tão aconchegante que é hoje. Agradeço também, para finalizar, a Dani e a academia. Cadê a Dani? Oi. Academia, parceira já há tanto tempo, mas já avisando que tem um monte de coisa para contar para você. Prepara para o nosso Fli Paracatu. Hoje a gente tem a presença do Zé Eduardo Agualusa, que mora entre a ilha de Moçambique e Lisboa, a vida dele. E, é claro, hoje o Zé mora no mundo, né, onde o convidam para trabalhar e lançar seus livros e falar sobre sua literatura. Ele vai e está aqui com a gente para fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Eu sempre faço essa piada, não acho a mínima graça mais. Tem que mudar a piada, Zé. Não achas graça e a plateia também não acha. O Zé vai dividir com a gente não só o seu mais recente livro, Tudo sobre Deus, que de Deus tem pouco, na verdade, é uma história na qual ele utiliza de forma poética a imagem, a figura, e é uma metáfora. Ele vai falar sobre o livro agora, não vou antecipar. Só externar aqui minha alegria, a minha amizade, meu verdadeiro amor que eu tenho por esse cara, porque nós somos amigos há muitos e muitos anos, e isso vai fazer o quê? 50 anos. 50 anos, e quando eu vou em Lisboa, eu fico na casa dele, quando ele vem aqui lá em Belo Horizonte, ele fica no hotel. Então, a situação não está muito boa, não está muito equilibrada, não, mas ele deve ter seus motivos. Se deixar, eu fico falando bobagem aqui a noite toda. Eu vou convidar o José para iniciar a sua palestra de 6 horas. Bem, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez que estou em Paracatu. Nós viemos de Araxá já a segunda vez, mas aqui nunca tinha estado. Ontem passei um pouquinho pela cidade e devo dizer que gostei muito. Eu gosto muito de cidades históricas com algum peso da história e gostei muito dos edifícios, da construção, das igrejas. E espero voltar um dia. Não sei se será desta vez. Em agosto vai haver festival, né? Mas noutra altura com certeza será. Eu, felizmente, venho bastante ao Brasil, então prometo voltar aqui a Paracatu.
Agora o Afonso vai ter que trabalhar, vais ter que fazer perguntas. Isso não estava combinado, ele não tem graça, né? Fala com ele para falar. Zé, nós combinamos primeiro de falar do livro um pouco, né? E depois a gente vai para essa coisa que é essa aventura, que é a literatura, que eu queria que você dividisse com a gente. Como é que é escrever? A pergunta é essa, o que é e como é que isso se tornou sua vida, né? Mas conta para o pessoal como é que é escrever um livro. Eu acho que todos os escritores começam por ser grandes leitores. Todos nós vimos da grande literatura universal. Não é? Não há escritor nenhum, creio eu, que não venha da grande literatura, que não leia muito, não goste de ler e não comece a escrever empurrado pela leitura de algum autor em particular. E foi assim também comigo. Não é? O meu primeiro romance já o publiquei há muitos anos. Eu tinha na altura 27 ou 28 anos. Escrevi, é um romance histórico, chama-se A Conjura, que eu escrevi depois de passar algumas semanas. Eu tinha descoberto um conjunto de jornais antigos de Luanda, dos finais do século XIX, e lendo aqueles jornais, aquilo para mim foi uma revelação, um deslumbramento, porque de repente eu comecei a descobrir uma história que não conhecia, porque é o que os jornais têm. Os jornais fixam uma realidade, aquela realidade naquela época. E Luanda era, nessa época, uma cidade muito pequena, e os jornais, no fundo, falavam todas as pequenas intrigas que iam acontecendo na cidade, com uma linguagem que era já o português angolano daquela época. Então eu já tinha a linguagem, de certa forma até já tinha os personagens, porque muitos daqueles personagens estavam ali. Então foi mais descobrir um enredo, no fundo, e colocar esses personagens dentro do enredo. Foi um livro que me deu, eu lembro, imenso prazer escrever, porque é o prazer de descobrir uma história, de ver como uma história começa a ser construída. E é o mesmo prazer que eu tenho hoje. Eu acho que há diversos géneros de escritores, mas, sobretudo, acho que os escritores se podem dividir em duas classes, vamos dizer assim. Aqueles escritores que começam a escrever um livro depois de já terem um livro todo estruturado, não? Que sentam-se, fazem uma arquitetura, desenham uma arquitetura do romance, criam os personagens, enfim, o enredo todo, e só depois começam a escrever. E há os outros escritores, nos quais eu me incluo, que são mais intuitivos, que privilegiam a intuição. Não é? Eu lembro que na pandemia cheguei a criar um curso de escrita criativa com o Miyakoto, e a brincar chamámos aquilo de oficina xamânica de escrita criativa. Por isso, porque o que nós fazemos é privilegiar a intuição. Então nós começamos com coisas muito simples, às vezes uma frase, muitas vezes eu sonho com personagens, então começo eu tenho aquele personagem, mas não sei muito bem o que é que vai acontecer. E o próprio personagem se vai desenvolvendo e vai conduzindo a história. Então o que nós fazemos, o que eu faço em particular, é acolher os personagens, receber o personagem e acompanhá-lo, não é? Ver como é que ele se desenvolve, como é que cresce, e a história vai crescendo à volta dele. Bem, já aproveitando essa sua fala sobre a criação literária, por que você começou matando o personagem? Agora ele já está falando deste novo livro, que começa, já até posso ler a primeira frase. Este romance chama-se Tudo sobre Deus. A primeira frase já sabe que a pessoa morreu. Tudo sobre Deus, e realmente é a história de um homem que está a morrer, um poeta, um geólogo, e quando descobre que está a morrer, bom, eu vou ler a primeira frase porque está tudo na primeira frase. Quando soube que estava a morrer, Leopoldo G. Borges comprou uma igreja abandonada no deserto do Namibe e fez dela a sua última morada. O deserto de Namibe é um deserto no sul de Angola, o deserto mais antigo do mundo, que depois se prolonga pelo país que está abaixo de Angola, que é a Namíbia. Então, um deserto gigantesco.
Eu, quando comecei a escrever o livro, tinha a imagem desta igreja, desta pequena capela que realmente existe, que é uma capela no meio do deserto, no meio de nada, como está aqui, com o mar à frente. Portanto, já tinha esta imagem, tinha a imagem deste homem que está a morrer, que sabe que está a morrer e que vai para ali para refletir sobre a vida, mas também para se tentar reconciliar consigo próprio. Não é? Isso também descobrimos rapidamente, ele perdeu uma filha desapareceu no deserto, há esse mistério do desaparecimento da filha, e ele sente-se responsável por esse desaparecimento, e portanto o livro é também um livro, também em larga medida, é um livro sobre o amor entre um pai e uma filha. Mas o livro é sobre um poeta, né? E você não é poeta, né? Como é que foi essa aventura de criar um poeta literariamente? Eu escrevo contra as fronteiras e não acho que haja grandes fronteiras, quer dizer, quem escreve e pode escrever tudo. Então eu também tenho 2 livros de poesia publicados e a vida inteira escrevi poesia, leio muito poesia, acho que na minha biblioteca há sobretudo livros de poesia e leio muito poesia enquanto escrevo, leio poesia para escrever ficção. Mas claro, é um desafio, é sempre um desafio, um livro é sempre um desafio criar um personagem. Neste caso em particular é um personagem que é um poeta, é um geólogo, também nunca tinha tido um geólogo, e o livro integra fragmentos do diário do personagem e também poemas do próprio personagem. Então acabei por escrever muita poesia enquanto este personagem. Pois é, mas esse personagem é real, não é? Não, é real porque eu criei. Inspirado em uma pessoa. Também não se pode dizer isso. Quer dizer, eu acho que muitas vezes quando começamos a escrever, pensamos em alguém, não é? Mas esse personagem só resulta se distanciar da pessoa, não é? É verdade que quando eu comecei a escrever o livro, pensei num poeta, um grande poeta angolano, o Rui Duarte de Carvalho, que partilha alguma coisa em relação a este meu personagem, sobretudo a personalidade, porque o Rui era um homem muito zangado, não é? Que se zangava muito rapidamente. Ele já te bateu? Não, já morreu, não é? Mas ele não tinha bateu. Morreu há quase 20 anos. Mas ele está falando de um episódio que, no lançamento de um livro em Luanda, ele estava na plateia e zangou-se comigo durante o lançamento da... Ele fazia muito isso, não é? Era assim, e avançou realmente para me bater e foi travado por outro escritor. E aí, 2 semanas depois, eu fui assistir ao lançamento de um livro dele, e ele abraçou-se a mim, a chorar, pediu desculpa. Era Rui Duarte, era assim. Era muito impulsivo, não é? Uma pessoa muito apaixonado, muito impulsivo. Este personagem é um pouco assim. Mas eu não te perguntei isso, mas por que você se inspirou nele para fazer esse livro? Porque o Rui é do Sul, esta igreja fica muito perto de uma cidade do sul de Angola, uma cidade que está encravada no deserto. Curiosamente, uma cidade que foi criada por brasileiros. Não, foi fundada por brasileiros no século XIX, no início do século XIX. Quando o Brasil ascendeu à independência, alguns brasileiros não ficaram satisfeitos, não ficaram felizes. Alguns desses brasileiros decidiram sair do país, abandonar o país em navios e foram para Angola, onde criaram esta cidade e depois subiram a serra, atravessaram o deserto, subiram a serra e criaram pelo menos mais uma outra cidadezinha. Esta é uma cidade que fica ali encravada no meio do deserto, que tem alguma coisa, curiosamente, estas cidades têm alguma coisa dessa presença brasileira.
É muito interessante, mas não, acho que não é o espaço para falar sobre isso agora, mas é muito interessante. Fala? Não, me interessa um pouco que você fale sobre o Brasil. Conta para o pessoal como é que é a sua relação. Você morou aqui no Brasil, você viveu um tempo aqui quando tinha 26, 27 anos, não é isso? Não, mais tarde. Mais tarde. A minha relação com o Brasil começa pela parte familiar, não é? Porque o meu avô, o pai do meu pai, era carioca. E eu tenho muita família no Rio, e, portanto, irmãos dele que foram para Angola, mas depois voltaram para o Brasil, os irmãos mais velhos, mas de vez em quando iam visitar-nos em Angola. Então, a minha primeira imagem do Brasil é essa, dos tios brasileiros, que levavam discos, levavam livros, e, portanto, a minha memória do Brasil é muito antiga, não é? Eu era criança, era muito pequeno, e já ouvia falar no Brasil. Não é? Depois, mais tarde, eu vim viver, vivi em Olinda, alguns meses, e depois no Rio de Janeiro. Mas isso foi na virada do século, já foi há 26 anos. Mas você já tinha, a Conjura já tinha sido publicada? Já tinha vários livros publicados. E já tinha um livro publicado no Brasil, A Nação Crioula, que é o meu 3º ou 4º romance. Que foi aí que você foi para a Flip? Não. Foi antes? Eu fui para a Flip... Não, é depois. Depois eu voltei para Angola e, entretanto, lancei um livro. Depois saí daqui e fui primeiro para Berlim, vivi um ano em Berlim, na Alemanha. Depois voltei para Angola e escrevi um livro que se chamava O Ano em que Zumbi Tomou o Rio. E o Caetano leu o livro, gostou muito, e quando foi a segunda Flip, o Luís Fartes convidou o Caetano para uma mesa, e creio que foi o Caetano que sugeriu ao Luís que eu fosse convidado, porque ele tinha lido o livro e tinha gostado muito. E, de facto, isso mudou a minha vida no Brasil, porque o Caetano ficou a fazer uma daquelas... E ele tem uma memória prodigiosa, então sabia fragmentos do livro inteiros e declamou os fragmentos, etc. Então, quando a sessão acabou, eu vendi imensos livros. Foi o mais vendido na Flip na época. Foi o mais vendido nesse ano e o mais vendido durante vários anos. Quando é que você descolou dessa ideia de que a literatura era uma coisa eventual na sua vida? Quando é que você se tornou um escritor profissional? Em primeiro lugar, eu nunca achei que fosse eventual. Para mim, desde o início, era alguma coisa de definitiva. Não escrevi por acaso. Eu escrevi com o propósito de continuar a escrever. Eu sabia que ia continuar a escrever. Agora, durante muito tempo eu fui jornalista. Eu estudei agronomia, não tem nada a ver, engenharia florestal, e depois fui jornalista há muito tempo. Então, fui jornalista enquanto só os livros não dava para viver, não é? A partir do momento em que consegui viver apenas dos livros, deixei o jornalismo, mas gostei muito de trabalhar como jornalista, até porque trabalhei como jornalista cultural também, não é? Fiz muita crítica literária. Não, em Lisboa e em Angola. E foi ali que surgiu a ideia da coluna de música no RTP? Tem 30 anos já, né? Não, eu comecei esse programa de música numa outra rádio que foi fundada por angolanos em Lisboa e por uma pessoa extraordinária, chamava-se Mídio Rangel, já faleceu. E logo no início, eu realmente nessa época era muito jovem. É muito legal isso, gente. Quem quiser acessar, inclusive é fácil, né, pela internet hoje, RTP, que é o programa. O Zé faz há 30 anos um programa onde ele fala sobre música e poesia. Música africana ou de matriz africana. E poesia africana também. Quase 2.000 programas, né? Acessível, 1.800. Quase 2.000 programas. Na verdade, acho que tem mais de 30 anos, né? Tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos, porque depois passou
passou dessa rádio para outra rádio, mas manteve o nome e o estilo, então tem muito tempo. Zé, vamos falar desse interregno que você está agora. Eu vou fugir à pergunta de como é que surge um livro, mas eu gostaria que você falasse desse seu momento agora. Você está à espera de um novo livro? Como é que é isso? Quando terminamos um livro, é uma espécie de orfandade, não é? Uma espécie de... Ali, às vezes, uma espécie de depressão pós-parto, não é? Mas eu aprendi que o ideal é ter outro projeto a seguir, não é? Eu estou a trabalhar num outro projeto, que é uma coletânea de contos, que é uma encomenda do meu editor português, é um livro que vai incluir algumas fotografias minhas da ilha de Moçambique, também, onde eu vivo. Portanto, é um livro mais, enfim, bonito, com um cuidado gráfico um pouco mais apurado. Mas a ideia é que eu escolha aqueles contos que eu acho que são melhores, com mais alguns contos inéditos. E, portanto, estou a trabalhar nisso. Foi bom você tocar na fotografia. O Zé é um excelente fotógrafo. Aliás, por sinal, aquele seu livro de fotografia é uma beleza, né? É uma beleza por causa da editora, que faz livros belíssimos. E, portanto, olha o Instagram deles para você ver. Esse livro é por causa da editora. Não, esse livro é um livro de arte, um livro de arte, não é? Portanto, cada exemplar é feito à mão e não há nenhum exemplar igual ao outro, são todos diferentes. Então, são edições muito limitadas. Pois é, fala um pouco da fotografia. Como é que isso? Porque você é um excelente, mesmo que você não queira dizer, você é um excelente fotógrafo. Quando estudei agronomia, fiz tudo menos estudar agronomia, não é? E entre outras coisas, tirei um curso de fotografia. E na própria faculdade havia um laboratório fotográfico muito bom, que era também um ótimo lugar para namorar. Então, eu também tirei o curso de fotografia para poder namorar no quarto escuro. Como é que chama aquele negócio de fotografia, de revelar quarto escuro, né? Quarto escuro. Então, namorei muito no quarto escuro. Inclusive fez fotos lá, né? E também revelei algumas fotos. Portanto, eu aprendi a fotografia antiga, na fotografia antiga, que a gente revelava, aprendi a revelar fotografias, não é? Fazíamos tudo, não é? Mas a paixão da fotografia vem daí, não é? Vem daí. E depois acompanhou-me sempre, quer dizer, também acho que continuei a fazer fotografia, para mim é uma outra forma de contar histórias, não é? Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Só levantar a mão e a gente vai conversando. Sim, por favor, ajudem o Afonso. Ajudem o Afonso. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Nájala, sou jornalista e adorando saber da sua história e todas as suas expressões, né, artísticas, foto, livro, poesia. Eu gostaria de saber de você sobre a literatura brasileira, se algum autor brasileiro ou quais autores inspiram na sua carreira. Sim, a literatura brasileira foi muito importante na minha formação como escritor, exatamente porque havia essa ligação com o Brasil. Também os meus pais liam muito, tínhamos em casa uma boa biblioteca, a minha mãe era professora de português. E portanto, tínhamos muitos livros à disposição. Eu comecei a ler autores brasileiros muito cedo. Quer dizer, aqueles autores agora que já nem se fala, o Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, que era um clássico, não é? E depois agora já não se lê tanto como se lia antigamente. José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Vasconcelos, eu acho que ficou um pouco esquecido. Tenho a impressão de que está meio esquecido. Mas eu li tudo. Eu lembro-me que li... Mas Meu Pé de Laranja Lima é inserido entre os 30 ou 40 livros mais lidos do mundo. Traduzidos e mais Vou lidos. dizer, eu li o Meu Pé de Laranja Lima, adorei, e fui ler tudo o resto. Então eu li tudo dele, que estava publicado na época. Li tudo. E depois, mais tarde, já comecei a ler outros autores, Jorge Amado, que era muito... E foi realmente importante também para a minha formação.
Então li tudo, li muita. A presença da literatura brasileira na vida do Zé é muito importante. Agora, por exemplo, você está lendo a Ana Paula, né? Estou lendo a Ana Paula Maia, é verdade, porque a Ana Paula Maia está na... É curioso que vou falar sobre isso em princípio, na minha crónica no Globo. Eu ajudei a criar uma pequena editora no Brasil em 2006. Fui ver hoje, já não me lembrava, mas portanto, há 20 anos que surgiu, chamada Língua Geral, numa altura em que quase não se publicavam autores africanos. E o objetivo era essencialmente publicar autores africanos, porque não havia, autores portugueses, que também havia muito poucos, e autores jovens brasileiros. E uma das primeiras pessoas que publicámos foi a Ana Paula Maia, que agora é finalista do Booker Prize. O Booker Prize é o mais importante prémio literário. Muitos dizem que é mais importante os escritores sérios, né, que o próprio Nobel. Não, são coisas diferentes, não tem comparação. Vamos dizer, o Nobel é um prémio de carreira, não é? O Booker é um prémio para um livro. Não há nenhum outro prémio tão importante quanto o Booker. O Booker é um prémio que se dá a um livro. Então não há nenhum outro prémio tão importante. Acontece sim, muitas vezes, você ganhar o Booker e ficar depois muito conhecido e a seguir ganhar o Nobel. Eu fui finalista do Booker e perdi para uma menina coreana que o ano passado ganhou o Nobel. Então isso acontece. Exatamente, quem? Que é muito tímida. Eu lembro-me dela na cerimónia do prémio, muito tímida. E na altura tinha muito poucos livros. Acho que era quando ela ganhou o Booker. Quando ganhou o Booker, acho que era o segundo livro dela, o segundo romance. E então o Booker é muito importante. E, portanto, o resultado sai amanhã, na terça-feira, amanhã. E eu estou torcendo muito pela Ana Paula, gosto muito dela. E estou torcendo muito por ela. E acho que realmente é uma escritora extraordinária e muito invulgar. Muito invulgar. Porque o universo dela é um universo que nós associamos mais a um homem a escrever do que ela. É um universo muito violento, muito universo, vamos dizer, de homens. Isto é uma coisa incorreta dizer isto, mas são carvoeiros, são outros... nos Matadores. Este livro que eu estou a ler passa-se numa prisão. Então são livros muito cheios de violência, de carne, de moscas, de vísceras. Mas ela é muito boa. Merece ser lida, merece ser mais conhecida. E realmente é estranho que não seja. É estranho que você tenha uma autora que está agora como finalista do Booker e não é mais divulgada, mais conhecida no Brasil. Ela nunca foi convidada para a Flip. Isso eu acho extraordinário. Mas nos meus festivais já foi 3 vezes. Mas para a Flip, que é considerado eu convidei para o Flip Paracatu não foi agora. Nunca, não é? Então espero muito que ela ganhe este prémio. Quem ganhou foi a Han Kang, que escreveu Vegetariana. Não sei se vocês leram também. Ela ganhou com a Vegetariana. Foi? Ganhou o Booker com a Vegetariana. O Booker com a Vegetariana. Mais perguntas? Zé, bem, eu vou fazendo pergunta aqui, na hora que vocês quiserem, vocês falam. Zé, fala sobre a construção dos seus personagens. Como é que isso, a cada livro muda ou você tem um jeito de lidar com eles? Você falou que sonha com eles. Cada livro é uma aventura diferente. Eu nunca sei o que vai acontecer, nunca sei se vou conseguir. Você tem sempre esse medo de não conseguir. Há sempre um momento no meio do livro que você acha que não vai conseguir, que não... Mas acontece não só comigo, acontece, eu sei, pelo menos com os escritores, meus amigos, eu falo muito sobre isso, por exemplo, com o Mia. Há sempre um momento em que nós achamos que não vai dar certo. E depois resolve-se e vai, não é? E termina. Então os personagens, quer dizer, eu acho que o mais difícil, quando se começa a escrever, é encontrar a pessoa ou a entidade que vai contar aquela história. Quem vai contar a história? Isso é o mais difícil. Quem vai contar a história? E a partir daí encontrar o tom certo. Qual é o tom? Que linguagem é essa? Não é? E isso varia de livro para livro, claro, porque os narradores são diferentes. Pergunta?
Vou fazendo pergunta. Quem quiser só levantar. Ninguém tem perguntas, a sério? Você acha terrível isso. Eu queria que você falasse sobre o Mia. O que Como é a sua vida, sua relação com ele? Como é que é? Também já conheço há 50 Desde anos. que né? você não autografe livros no nome dele? Já conheço o Mia, o Mia realmente há muito tempo. Não é? Ele tinha acabado de publicar o primeiro livro de ficção, o primeiro livro de contos, e eu fiz uma crítica ao livro. Não me lembro o que é que escrevi, mas lembro-me que quando li o livro fiquei muito entusiasmado. Então tenho que procurar essa crítica. E ele gostou dessa crítica e pediu a uma amiga comum que nos apresentasse. Então eu tenho até fotos desse dia em que fomos jantar à casa dessa amiga. Tenho fotos desse dia. E ficámos... Em Luanda ou Maputo? Não, em Lisboa. Estávamos ambos de passagem por Lisboa. E tenho as fotografias dessa altura. Não, você não conhece? Tenho que te mostrar. São muito engraçadas. Vocês novinhos assim? Nós, na verdade, não sei se parecíamos mais nós, porque tínhamos uma barba, os dois usávamos uma barba muito, parecíamos dois mujadinos. É mesmo? Tem que ver essa foto. De barba comprida, cabelos compridos, era um pouco assustador. Mas você continua autografando livros em nome dele? Porque o Afonso diz isto porque agora já não acontece tanto, mas durante vários anos nos confundiam, não é? Muitas vezes as pessoas vinham ter comigo pensando que era o Mia, e também em relação ao Mia também acontecia ele ser confundido comigo várias vezes. Eu tenho muitas histórias dessas. Tenho uma vez estava jantando com uma amiga em Lisboa também, num restaurante em Lisboa, e de repente o dono do restaurante ficou muito solícito e insistiu que a gente devia comer aquilo e isto e mais aquele vinho, etc. E quando chegou ao fim eu pedi a conta um pouco assustado, porque pensei que ia ser uma conta astronómica, e ele disse, não se preocupe com isso, porque estava aqui um outro cliente que me disse que você é um escritor muito famoso e ele gosta muito de si, e ele insistiu em pagar a conta, portanto, ele pagou a conta. Eu disse, ok, que maravilha, e não sei se eu puder fazer alguma coisa. Ele disse, sim, eu sei que já o vi aqui várias vezes, sei que você mora aqui perto, o meu cliente disse que vai deixar um livro amanhã, se você puder vir autografar o livro, agradeço. E no dia seguinte eu fui lá e era um livro do Mia Couto, que eu autografei, naturalmente. Você autografou, naturalmente. Já tinha comido, não é? Já tinha comido de graça, claro que autografei. O Mia também tem uma história com você. O Mia tem muitas histórias assim, algumas você não conhece. Por exemplo, ele tem uma história num restaurante também, que entrou no restaurante, já não sei onde foi, e o pianista que estava a tocar, era um restaurante com um pianista, começa a tocar um tema angolano muito conhecido, o Mushima. E enquanto tocava disse, estou a tocar este tema porque acaba de entrar o grande escritor angolano Zé Eduardo Agualusa. E era o Mia, não é? Que também comeu de graça. Então... Zé, conta pra gente como é que é a sua rotina e fala um pouco para as pessoas da ilha de Moçambique, né? Que tem uma história com o Brasil também, né? Sim, eu vivo numa pequena ilha que é uma cidade histórica, muito, muito, muito antiga, muito mais antiga do que Paracatu, na verdade mais antiga do que qualquer cidade brasileira, muito mais antiga do que qualquer cidade nas Américas, do que Nova Iorque, qualquer cidade aqui, porque quando os portugueses chegaram há 500 anos, já era uma cidade antiga, era uma cidade árabe, Swahili. E, portanto, tem uma presença histórica. O nome da cidade? A cidade chama-se, agora chama-se Ilha de Moçambique. Era uma cidade Swahili. Swahili. Sim, árabe e Swahili. Porque os árabes têm uma presença grande, enorme, imensa, em toda a costa oriental da África, não é? E a ilha de Moçambique, quando os portugueses chegaram, era governada pelo sultão de Zanzibar. Era já nessa altura um dos principais entrepostos comerciais com todo o Oriente. Todo o Oriente. Então é uma ilha onde se sente essa presença da história. É património histórico da humanidade, é tombada. Todos os edifícios são muito, muito antigos.
A minha casa mesmo tem mais de 300 anos, 400, nem sabemos. Mas tem a ver com literatura também. Tem a ver com literatura porque é uma cidade onde viveram muitos poetas, a começar pelo Luís de Camões, que viveu 2 anos na ilha. Bocage viveu na ilha. Camões terminou, inclusive. Terminou de escrever os Lusíadas na ilha. Lá, né? O Tomás António Gonzaga não foi o único, atenção. Ele mas foi degradado para lá, Tomás António Gonzaga, né? Foi um dos... Foi degradado, né? Houve vários brasileiros da Inconfidência Mineira que foram degradados para a ilha de Moçambique e refizeram a vida. O Tomás António Gonzaga casou com uma menina da aristocracia local, muito rica, e, portanto, viveu muito bem até ao fim da vida dele na ilha de Moçambique, onde morreu, onde foi enterrado, onde deixou muita descendência. Até hoje eu tenho, por exemplo, uma das minhas vizinhas é descendente direta do Tomás António Gonzaga. Olha, interessante. Eu quero agradecer aqui a presença dos alunos de marketing da administração da Multitec. Obrigado por estar aqui com a gente. Espero que venham sempre. Obrigado, Igor. Agora tem uma pergunta, atenção. Dani! Só as senhoras têm coragem para fazer perguntas. As senhoras são muito mais corajosas do que os homens. Uma vergonha. Boa noite, José Daniela. Você é um sujeito nômade, circula entre Brasil, Moçambique, Angola, Portugal. Você diria que a língua portuguesa deixou de ser a língua colonizadora? Há muito tempo. A língua portuguesa em Angola foi apropriada pelos angolanos há séculos. Há um livro interessantíssimo em Angola que se chama História Geral das Guerras Angolanas. Foi escrito no século XVII, no início do século XVII. E é já escrito num português completamente angolanizado. Num português com um grande número de palavras das línguas angolanas e com uma mentalidade que também já não é uma mentalidade portuguesa. Não é de todo. Uma mentalidade mágica, não tem nada a ver. Então, isto no século XVII. E aqui no Brasil também, evidentemente, há muito tempo, há séculos, que os brasileiros se apropriaram da língua portuguesa e reinventaram a língua portuguesa. Portanto, essa questão já não se põe há muito tempo, não é? Eu acho que a língua portuguesa é uma criação conjunta de todas as pessoas que a falam e hoje a esmagadora maioria dos falantes não são portugueses. Os portugueses são muito poucos, são 10 milhões de pessoas, não é? Angola são 35 milhões. Moçambique são 30 milhões. Dentro de alguns anos, aqui a população no Brasil, como você sabe, está a decrescer já parou de crescer, não é? Em Angola está a crescer, é um dos países com maior crescimento. Então pensa-se que até ao final deste século, Angola terá superado o Brasil em população. E Portugal não, Portugal está a decrescer também. Então, quer dizer, a esmagadora maioria dos falantes de língua portuguesa não são portugueses, não. Eu concordo com você, até porque no Brasil a gente fala língua portuguesa brasileira. Já é oficial isso. Claro, né? A variedade é brasileira. Bom, aqui no Brasil há muitas variedades, porque você tem o português que se fala aqui, tem o português que se fala na Bahia, que é outro português, etc. Não é? Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Josué. Tá? Concordo com o Dani que as mulheres aqui deveriam dominar o mundo, né? Elas são muito mais corajosas que nós. Eu quero emendar uma pergunta na pergunta dela. Quando a gente começa a estudar literaturas africanas aqui no Brasil, a gente percebe que, para algumas gerações, pensar a colonização foi muito importante na literatura. Então, se a gente pegar no exemplo angolano, a gente tem desde poemas de Agostinho Neto, o próprio Mayombe de Pepe Tela, né? A colonização é uma marca terrível nos países por onde passou. A literatura elabora um pensamento sobre o colonialismo. E hoje, em 2026, qual é o papel da colonização, ou qual é a relação, né, que a literatura angolana e as literaturas africanas têm com o colonialismo? Bem, eu começaria por dizer que acredito que a literatura e a poesia, em particular, mudam o mundo, porque isso aconteceu em Angola. Em Angola, os movimentos independentistas, os movimentos que vieram a lutar pela independência, e no caso de Angola, essa luta foi uma luta armada, não é?
durou 14 anos, esses movimentos surgiram a partir de movimentos literários. Então, no início de tudo esteve a poesia. Primeiro as pessoas se juntaram a ler poemas, a escrever contos, a escrever romances, e a partir desse movimento literário emergiram movimentos políticos, e esses movimentos políticos levaram à independência do país. Então você pode ver a importância da poesia. Quando lhe disserem que a poesia não tem importância nenhuma e que a poesia não muda o mundo, você vai lembrar-se de Angola. A poesia mudou em Angola, mudou em Moçambique, mudou em Cabo Verde. Em todos estes países foi assim que aconteceu. Primeiro foi a poesia e depois vieram os movimentos literários. Aliás, aqui no Brasil também, nós estamos a falar da Inconfidência Mineira há pouco, eram movimentos literários, eram movimentos políticos a partir dos quais se formaram movimentos literários a partir dos quais se formaram movimentos políticos. Então aqui também foi assim. E eu acho que continua sendo, ou seja, a literatura é sempre um território de pensamento, de debate. E, portanto, a literatura continua a mudar. O movimento democrático em Angola, por exemplo, foi, em grande medida, também antecedido e criado, formado, a partir de jovens que se reuniam em clubes do livro, lendo livros juntos. Então, continua a mudar hoje. Obrigado. E é sempre um prazer ler a literatura dos países africanos. Eu falo da perspectiva dos de língua portuguesa, porque a gente tem sempre uma relação, estabelece sempre uma relação com a poesia, com a fabulação, mas também é uma forma de perceber as marcas do colonialismo, de perceber como... E repara, são países que cresceram juntos. Você não consegue compreender Angola sem o Brasil, mas também não consegue compreender o Brasil sem Angola. Não consegue. E o que você sabe é muito pouco. O que todos sabem, o que a generalidade dos brasileiros sabem. Porque, por exemplo, aqui no Brasil tem-se a ideia de que toda a presença africana veio de pessoas que vieram escravizadas. Não é só. Eu tenho, um dia destes, hei de escrever uma crónica para a Globo sobre um homem angolano, Matoso da Câmara, que saiu de Angola com a família, nos finais do século XIX, e veio a ser ministro da Justiça no Brasil. Então você teve o ministro da Justiça no Brasil angolano. Angolano, nascido em Angola. Que não era filho de escravizados. Pelo contrário, no caso era filho de escravocratas. Angolano mestiço. Então, para dizer isso, a realidade é muito mais interessante do que aquilo que você possa imaginar. Quando os holandeses ocupam Luanda, em determinada altura os holandeses ocupam Luanda, quem vai libertar Luanda do domínio holandês são brasileiros. E que brasileiros são esses? São brasileiros negros, tropas do Henrique Dias, e são brasileiros indígenas do Filipe Camarão, que tinham estado a combater em Pernambuco. Então você vai ter indígenas brasileiros e negros brasileiros combatendo em Angola. É extraordinário. Sendo que provavelmente esses indígenas brasileiros terão deixado família em Angola. Então você hoje deve ter em Luanda pessoas de ascendência indígena americana. É extraordinário. Então a história é muitíssimo mais complexa e mais interessante e mais fértil do que aquilo que a gente imagina. Obrigado pela interlocução. E é extraordinário, de fato, e a gente sabe muito pouco, porque no Brasil nós passamos a estudar a história e as literaturas africanas a partir de 2003 com a Lei 10.639. E ainda engatinhamos nisso, né? Temos muito pouca presença. Todos sabemos pouco. O que eu estou dizendo é todos nós. Eu também sei pouco. Estou descobrindo, né? Agora, à medida que eu conheço o Brasil, eu vou reconhecendo Angola. E a mesma coisa acontece. Se você for a Luanda, você vai sentir isso. Você vai perceber que não está num território estranho. Você vai perceber. Qualquer brasileiro que chega a Angola se vai sentir angolano também. Qualquer um. Pode ser um brasileiro de origem alemã. Mas ele vai perceber isso. Obrigado. Engraçado, o Mia, quando nós estivemos lá em Matosinhos, ele falou muito sobre o Cabo Verde. E na opinião do Mia,
é a mesma sua. Cabo Verde tem muito a ver com o Brasil. Cabo Verde é uma outra realidade. Cada um destes países são realidades históricas muito diferentes, não é? Cabo Verde é um país mestiço, crioulo, profundamente crioulo, com uma cultura crioula muito antiga, e é um país muito orgulhoso da sua criolidade. É uma outra realidade, uma outra realidade. Certas ilhas em Cabo Verde no século XIX tinham uma taxa de alfabetização superior à de Portugal no mesmo século XIX. Então você já está a ver a diferença. Zé, aproveitando esse embalo das diferenças, você hoje consegue identificar com mais assim, visibilidade a diferença entre a palavra, como a palavra racismo é usada no Brasil e como ela é vista nos países de África? Não será a palavra, será o conceito, é isso que você quer dizer. A situação racial é absolutamente, não tem nada nem remotamente a ver com o Brasil, porque nós temos, os nossos países são países de esmagadora maioria negra, não é? Com pequenas, em Moçambique há uma comunidade de origem asiática relativamente grande, de origem indiana, há séculos, há muitos séculos. Também é outra realidade que a maioria das pessoas ignora, mas quando se diz os portugueses governaram Moçambique, não são bem os portugueses, quer dizer, até o século XIX eram goeses, Moçambique era governado a partir de Goa. Então, essa população goesa foi para Moçambique. Depois vieram outras populações do subcontinente indiano. Então, e hoje estão em toda a África Oriental, não é? Além disso, Moçambique tem uma presença árabe também muito antiga. Não existe em Angola. Moçambique, metade da população é islâmica. Nós não tínhamos, até recentemente, não tínhamos população islâmica, era zero. Então são países muito, muito diferentes. Mas, desse ponto de vista racial, de qualquer forma é isso. Quer dizer, quase toda a gente é negra, não é? E isso está refletido em todas as estruturas, no aparelho de Estado, na cultura, na política, em tudo, não é? Eu lembro-me, já há alguns anos, mas lembro-me de ter uma vez, peguei um voo para Luanda, da Companhia Aérea Angolana, e ia um casal brasileiro ao meu lado. Já tem uns anos, mas ainda seria atual, provavelmente. E eu ouvi a mulher falar para o homem: "Ah, que incrível, os pilotos são negros." Claro que os pilotos são negros. Os médicos são negros, os engenheiros são negros, toda a gente é negra, não é? Nos meus livros, eu comecei a perceber, e nos livros do Mia, há pouco tempo, há uns talvez 5, 6 anos, comecei a perceber que os meus livros não eram bem lidos no Brasil. Porquê? Porque se eu escrevo assim, vamos dizer que eu começo um livro dizendo assim: o senhor Afonso Borges, arquiteto de uma família tradicional luandense, rica. O leitor brasileiro vai achar que ele é branco imediatamente. E para nós, em Angola, se eu não coloco a raça da pessoa, se não coloco nada, para toda a gente ele é negro. Então, para o angolano todo, o angolano vai entender perfeitamente que aquele personagem é negro. O brasileiro vai achar que ele é branco. O que é muito curioso também, porque você repara, o Brasil não é um país de maioria branca, é um país de maioria negra. Mas, ainda hoje, na literatura brasileira, até o Chico Buarque falou disso uma vez, você identifica, quando há um personagem negro, você identifica como negro. Mas quando é branco, não identifica a raça do personagem. Bem, nós fazemos isso em Angola pela razão óbvia, porque toda a gente é negra. Não é? Eu lembro a Chimamanda dizer que só descobriu que era negra quando foi para os Estados Unidos. Porque, evidentemente, na Nigéria, essa questão nem se coloca. Não é? Não existe isso. E em Angola não é muito diferente. Não é? Ali, ó. Crioulo tem também, não é que seja, a palavra não significa exatamente o mesmo aqui, só que você dá outro sentido também. Crioulo vem de cultura crioula, de cultura mestiça. Cabo Verde é um país de cultura mestiça.
Então, eles... É um mestiço. O crioulo, curiosamente, nos países de língua espanhola, aqui nas Américas, crioulo é o branco, não é o negro. Crioulo é o branco nascido no país. No Brasil, deu-se o sentido de ser o negro. Se você for à Argentina, ao México, o crioulo é o branco nascido no país. Mas, na realidade, crioulo reflete essa mestiçagem cultural. Crioulo é aquele que foi criado. Que foi criado dentro daquela cultura, não é? Tem a ver com criação, com origem. E em Cabo Verde se define como um país crioulo. E é um país crioulo. Em Cabo Verde não. Cabo Verde é euro-africano, é um país euro-africano. Tudo sem, vamos dizer, bantu europeu. Tá, mas o que te mais surpreende? Cabo Verde eram ilhas desertas. Desculpe. Os portugueses chegaram e trouxeram os africanos da costa, que fica muito próxima. Então, desde o início, houve essa mestiçagem. E é uma originalidade. Não quer dizer, há outros países em África com culturas crioulas, quase todos são ilhas. Às vezes, em Madagascar, você tem uma mistura de negros e de... vamos dizer assim, para simplificar, de indonésios. São pessoas que vêm do Extremo Oriente, que chegaram em barcos pequenos, imagine, desde a Indonésia. Pergunta? Boa noite. Meu nome é Jo, sou aluno do curso de Marketing. Prazer estar participando aqui, né? Eu observei que uma das suas falas você falou que faz um trabalho para incentivar escritores angolanos, portugueses e brasileiros. Qual que é a sua palavra para poder incentivar mais esses escritores jovens que estão agora no momento? Porque a gente participando, né? Nesses avaliações e temas, a gente vê que tem muitos jovens que ainda têm um certo medo de aprofundar mais ou desenvolver nessa área, né? Bem, eu falei de uma editora que ajudei a fundar, que se chamava Língua Geral, e não se chamava Língua Geral por acaso, há pouco estávamos falando da língua portuguesa, e realmente talvez esta expressão língua portuguesa não seja mais acertada hoje, não é? Porque o que temos realmente é uma língua geral. Não é? E a editora chamava-se Língua Geral por isso. E a nossa ideia na altura era publicar também jovens, e fizemos isso. E depois a editora faliu, infelizmente. Fazia livros muito bonitos, mas a editora não deu certo. Agora, deu certo de outra maneira, porque outras editoras começaram a publicar autores africanos, por exemplo. Não é? Então, nesse sentido, deu muito certo. Agora, tentando responder à sua pergunta, mais uma vez, eu creio que se você quer ser escritor, em primeiro lugar, tem que ler muito. Você pode participar em grupos de leitura. Você hoje tem as redes sociais que pode usar para divulgar o seu trabalho. Então, até há mecanismos, há instrumentos que quando eu comecei nós não tínhamos, não é? Hoje fica mais fácil, de certa maneira, porque com as redes sociais você consegue divulgar o seu trabalho. Depois não sei como é quanto às editoras. É sempre difícil. No meu tempo também era difícil, quando eu comecei. Eu ganhei um prémio literário que permitiu a publicação do meu primeiro livro. Então, talvez seja bom, por exemplo, pensar na criação de prémios literários para inéditos, para jovens que estão começando a escrever. Não é? Isso ajuda. Curiosamente, qualquer prêmio literário que se anuncia no Brasil esgota o número de inscrições. Qualquer. Esses prêmios inéditos. Quer dizer, não sei como, nem sei com qual grau de qualidade. Só sei que está se escrevendo como nunca se escreveu no Brasil. Isso é um número que não é minha opinião. O número de leitores aumentou muito também, com certeza, né? Só o facto destes eventos onde nós estamos agora se terem multiplicado pelo Brasil todo. Você vai aos lugares mais remotos e vê eventos literários, estão formando leitores. Então, eu acho que nos últimos 20 anos, eu vi isso acontecer no Brasil.
Você é testemunha disso. Eu sou testemunha disso. O público sofisticou muito. Porque antigamente nós íamos para qualquer lugar, não tínhamos leitores. O não Zé, tínhamos. O Zé está aqui no Brasil agora, está com 10 ou 8 dias aqui. 10, né? Não, eu 10 tenho, dias, 10 eventos. Não é isso? eu tô vou ficar mais 10 dias. Vou ficar quase 20 dias no total, mas são 10 eventos no total. 10 eventos. Então, você tem muito, de facto, muito evento. E eu vi isso a formar leitores. Vi na primeira vez a gente ia e tinha 5 pessoas. Depois 10 pessoas, depois, como está aqui, 50 pessoas. E com perguntas cada vez mais interessadas. Você percebe que as pessoas estão lendo os livros. Então, os festivais literários mudaram o Brasil completamente. E vou dizer mais, não há uma ligação direta entre leitura e desenvolvimento. Direta. Então, eu creio que isto que está acontecendo agora vai se refletir também muito rapidamente num salto do Brasil em termos de desenvolvimento global. Olha que curioso, o Diego, hoje saiu um índice das 25 cidades, é só uma divagação, das 25 cidades mais violentas de Minas Gerais. Violência mesmo, violência de pessoas matando, aquela coisa. Nenhuma das cidades que eu faço festival literário está lá. E tem cidades com a mesma população. Pode ser que tenha. Eu acredito nisso. Acredito muito que a literatura serve para desenvolver a empatia, não é? Para desenvolver o músculo da empatia. E, portanto, se você criar festivais literários, eu acho que pode ser uma boa maneira de diminuir a violência, não tenho dúvida. Porque eu acredito piamente que o que a gente está fazendo aqui, esse olho no olho, essa conversa com vocês perguntando, o Zé Eduardo respondendo, é uma solução civilizatória. Sobretudo por isso, porque empurra as pessoas, as pessoas que estão hoje aqui levarem livros, lerem, depois começarem a oferecer livros aos amigos, outras pessoas lerem. O que você está a fazer é isso, está a desenvolver empatia. E, portanto, naturalmente, a violência diminui. Você não exerce violência sobre outra pessoa se você se colocar no lugar de outra pessoa. Um torturador não se pode colocar no lugar do outro. É o básico. Se você começa, a partir do momento em que você começa a ver a humanidade do outro, a perceber no outro, você olha para o outro e o que é que você vê? Você vê-se a si próprio. Como é que você vai torturar essa pessoa? Não é possível. Você vê isso aqui, nesse tempo que o festival está aqui, o Diego? Está acontecendo isso? Boa noite. Eu não vou responder com achismo, mas eu, na verdade, vou deixar essa resposta para depois. Nós estamos fazendo o levantamento do IPS, que é o índice de desenvolvimento, principalmente de algumas comunidades. E possivelmente nós fizemos isso em 2022, estamos refazendo agora em 2026. Isso pode trazer algum retorno. Eu prefiro responder isso depois embasado em números do que com achismo. Mas, de uma forma geral, não só falando junto com a literatura, ele traz outros movimentos, como o Islã, que eu gosto muito de exemplificar, que faz parte do Flip Paracatu, e o fato de nós trazermos a população jovem, principalmente periférica, para dentro dos eventos literários, para discutir literatura, discutir poesia, o que a gente fala muito, a escrevivência, da oportunidade deles expressar o que eles pensam, sem sombra de dúvidas, é um fator que contribui para o diálogo, de uma forma geral, contribui para a redução de violência. Mais uma vez, eu vou dizer a mesma coisa, não tenho dados, gostaria de ter dados para perceber até que ponto, mas acredito que sim, a partida sim faz sentido para mim. É alguma coisa que faz sentido. Tem uma pergunta ali atrás? Boa noite, meu nome é Carlinda, sou do curso de administração. Gostaria de saber, tem algum critério que você usa ao escrever um livro? Tem algum projeto que você faz antes? Ou você deixa a história fluir? Depende do dia, como que está seu humor, como é que funciona? Não, o Picasso costumava dizer, espero que a inspiração te encontre trabalhando.
Então, não há nada que substitua o trabalho, você tem que trabalhar. Mas também não há dias iguais, não é? Agora, às vezes, não, porque é difícil dizer, a questão, como eu já disse, o meu trabalho é muito intuitivo. Então, eu sonho muito, por exemplo. Sonho muito. Muitas vezes sonho com uma frase, sonho com um personagem, às vezes sonho um enredo completo de uma história. Nem sempre resulta, mas eu guardo isso tudo, escrevo, tomo notas. Eu aconselho toda a gente que escreve a fazer um diário. Diário é muito bom. Aliás, aconselho toda a gente a fazer um diário, porque a nossa memória é muito frágil. Eu não tenho memória nenhuma, mas eu tenho um diário há mais de 30 anos. Então, hoje, quando estou discutindo com a minha mulher sobre qualquer coisa, eu nunca tenho a certeza, mas eu digo, espera um bocadinho, vou ver no meu diário. E aí está escrito. Então, raramente as histórias são como a gente se recorda. E anoto também os sonhos, tomo nota dos sonhos. Então, isso também ajuda muito quando estou a escrever. Então, já que você está falando isso, está sendo gravado, e logo depois vai para o YouTube, inclusive, desde já peço autorização de imagem. Que medo, está sendo gravado tudo. Tudo, inclusive, agora, se alguém não concordar e tiver algum problema com a imagem, processa aquele moço ali de carequinha aqui da frente, eu não, tá? Ele que está gravando. Agora, você pode, inclusive, né, até como forma de encerrar, dar uma declaração de amor para sua filha que está fazendo aniversário hoje, a que anda está fazendo, está lá na ilha. Minha filha mais... Então você pode falar ali para as câmeras que vai ficar registrado para ela. Mais jovem. Não vou fazer isso. Eu faço diretamente com ela, não é? Faço diretamente com ela. Mas tenho duas filhas. Uma que tem 21, vai fazer 22, e uma pequenina que fez hoje 8 anos. E que me ajuda muito a escrever também. Invadindo a sua sala, né? Não, me ajuda muito a pensar o mundo, a pensar a vida. Então, me ajuda muito a escrever. Eu quero saber como que ela te ajuda a escrever. Ela me ajuda porque as crianças nos ajudam a ver o mundo, não é? Elas nos ajudam a ver aquilo que está ali e a gente já não consegue ver, não é? E às vezes com palavras também, as crianças descobrem palavras, não é? Como, por exemplo? O tempo todo. Você quer que eu dê exemplos de palavras agora? Eu não me recordo, mas eles descobrem o tempo todo, estão descobrindo palavras que fazem todo sentido e a gente não percebe. O próprio Mia roubava às crianças, né? O Manuel de Barros dizia isso, que roubava muito aos filhos. E eu não roubo tanto palavras, mas roubo ideias, não é? Muitas das minhas crónicas no Globo são feitas a partir de conversas que eu tenho com a que anda. Uma última pergunta? Boa noite, meu nome é Isaías. Essa pergunta tem até a ver com aquilo que o senhor está acabando de falar. Como vê a questão do celular hoje, principalmente entre os mais jovens, competindo com literatura ou prejudicando a literatura, prejudicando o discernimento, a cognição das pessoas? Já tem pesquisa sobre isso, né, que já tem gerações com um número de QI inferior, né, à geração anterior. O senhor citou que tem uma filha agora de 8 anos. O que fazer, né, como caminhar nesse sentido? Não, ela não tem celular. Decidimos que ela não teria acesso a celular a não ser muito mais tarde, aos 15 anos. Então o que ela faz, ela própria fabrica os seus celularzinhos, né? Ela passa a vida nisso, fabrica, faz uns muito completos, né? E fica falando ao telefone ela e fazendo... Mas não tem, porque realmente isso que você está dizendo, isso está bastante bem comprovado que não é saudável. Não é saudável para nós mesmo, não é? Eu acho que eu próprio perco demasiado tempo, às vezes, no celular, vendo coisas, filminhos, e eu tenho notado que a minha própria capacidade de concentração diminuiu. Então eu acho que isso está-nos a afetar a todos, de várias maneiras. Essa é uma, intelectualmente, cognitivamente. Depois há outras, porque as redes sociais eu acho que têm estado a fazer uma coisa absolutamente terrível, que é isolar as pessoas em nichos. Antigamente você falava com toda a gente, pessoas que não eram da sua bolha, não é?
que eram divergentes em termos de pensamento. Isso é ótimo para todos os lados. Eu faço isso, eu faço um esforço. Hoje, sempre faço isso. Eu leio jornais, continuo lendo jornais, e leio jornais e leio as colunas daquelas pessoas com as quais eu não concordo. Leio sempre. Provavelmente leio mais aquelas pessoas com as quais eu não concordo do que aquelas com as quais eu concordo. Porque aquelas com as quais eu concordo, normalmente não aprendo nada com elas. Com as outras eu posso aprender. Ou desaprender, né? Não, desaprender a gente nunca desaprende. Atenção, isso não existe. Não. Agora, eu acho que democracia é mesmo isso. Democracia é o confronto entre ideias diferentes, aceitando que desse confronto entre ideias diferentes pode surgir uma ideia melhor. Isto é essencialmente a democracia e é o que a gente tem esquecido. Esquecemos isso. E é por isso que as democracias hoje estão tão frágeis e estão a degradar-se e à beira do colapso. É porque nós esquecemos isso. E isso, em grande medida, foram as redes sociais que trouxeram. Nós estamos a ver as redes sociais a aprofundarem divisões cada vez mais e fica muito difícil vencer isso. E eu acho que tem que partir de nós, outra vez, essa vontade de construir, de reconstruir pontes. A literatura também serve para isso. A literatura constrói pontes, constrói ponte para o outro. Você, ao ler um livro, é convidado a ser outra pessoa durante aquele tempo. É isso que a literatura faz. Gostei. Última pergunta? Pergunta ali. Tudo bem? Jos, novamente. Eu vi vocês comentando que hoje, né, há um número expressivo de leitores, né? De todos os livros que são lançados, há um número grande. Com isso, a gente vive numa imersão tecnológica também, né? Essa imersão, você acha que há uma diferenciação, né, ou uma inclusão somando, né, para a literatura, ou você acha que a tecnologia... Como que a tecnologia está moldando isso? Você acha que há uma diferenciação? Eu acho que, para o bem e para o mal, não é? Estas novas tecnologias e as redes sociais em particular trouxeram uma coisa positiva, que é estes grupos de discussão de livros, por exemplo, não é? A crítica literária quase desapareceu porque os jornais em papel quase desapareceram. Então, e a crítica literária era fundamental para o autor e era fundamental para o leitor, ajuda o leitor. E, de certa maneira, as redes sociais estão a substituir isso. Há cada vez mais pessoas que têm nos seus perfis, são perfis dedicados à leitura, que recomendam livros. Isso é bom. Boa noite, eu sou a Ana Luísa. Cadê você? Aqui. Minha pergunta tem até um pouco relação com a dela, mas eu gostaria de saber se o achismo de você. Se há décadas atrás, com a literatura muito presente, né, que tinha uma presença muito forte, se você acha que a literatura hoje em dia ela está mais rasa, mais superficial. E eu também gostaria que você deixasse seu Instagram para a gente poder ver as fotos que ele tanto elogiou, que você é um ótimo fotógrafo. Não, começando pelo fim. Não, basta você ir ao meu nome, Agolusa, você encontra, não é? Não acho que esteja ficando mais rasa, não acho, não. Acho que está até mais diversificada. Acho que há mais diversidade. E há autores muito profundos, escrevendo com grande profundidade, e há os outros que não escrevem. Há de tudo. Eu acho que o que há, sobretudo, hoje é mais diversidade. Publica-se mais, felizmente, e há mais diversidade de olhares, o que é muito positivo. Pronto? Mais uma pergunta? Bem, gente, então, muito obrigado. O Zé Eduardo Agalusa está disponível para os autógrafos e até o próximo evento. Obrigado.